E aí, pessoal, tudo bem? Prof. Diogo aqui com vocês mais uma vez e hoje eu vim resolver mais uma questão da galera do grupo da Polícia Civil do Prepara. E, bom, a questão que está na tela aqui foi a que eu resolvi no vídeo anterior, então se tu não acompanhou, não viu, eu recomendo vocês verem, porque é uma questão que é importante e tinha um errinho de formatação ali, então acho que por isso vocês tiveram uma dificuldade a mais. Mas a questão que eu vou resolver hoje é a seguinte. Um grupo é constituído por 12 mulheres e 8 homens. Se três pessoas diferentes forem sorteadas aleatoriamente para compor um subgrupo de trabalho, a probabilidade de que todos sorteados sejam mulheres é aproximadamente igual a. E bom, essa é uma questão de probabilidade. E sempre que a gente estiver falando de probabilidade, eu vou estar falando de uma fórmula específica, que é dividir os casos que eu quero sobre o total de casos. Todos os casos. Então vamos lá. Se três pessoas diferentes forem sorteadas aleatoriamente para compor um subgrupo de trabalho, a probabilidade de que todos sorteados sejam mulheres é aproximadamente igual a. Qual é o caso que eu quero? Eu quero todas mulheres. E quais são todos os casos possíveis? Todos os trios. Sejam homens ou mulheres. Essa fórmula da probabilidade não tem erro. Quando eu estou jogando cara ou coroa, eu tenho dois casos, que é o cara ou coroa, e eu escolho um só. Isso aqui dividido dá 0,5, multiplicando por 100, dá 50%. Por isso que a gente decide as coisas no cara ou coroa, porque é metade de chance para cada um, é 50% de chance para cada um. É bem justo. Agora, se eu pensar no seguinte cenário, um dado. Um dado tem 6 lados, né? Um dado aqui, deixa eu ver rapidinho aqui. Bom, ficou uma merda esse dado aqui. Mas vamos utilizar de um dom que temos, que é da imaginação. Imagine um dado. Um dado tem 6 lados. E se eu quiser calcular, por exemplo, a chance de cair o número 6? É um número do 6, né? É um lado do 6. Então eu tô falando um caso que eu quero do 6, que é o total. 1 dividido por 6 vai dar 0,16666, que multiplicando por 6 vai dar 16% aproximadamente. Então, sempre que eu estiver falando de probabilidade, eu estou falando dos casos que eu quero sobre todos os casos. Agora, vamos para a parte um pouquinho mais complexa, que é calcular, né, os casos que eu quero e todos os casos. Bom, como eu estou falando de um trio, eu estou falando de 3 espaços aqui. O primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço. O trio não precisa estar sentado, mas vamos imaginar como se fosse 3 cadeiras. Imaginando o cenário de todos. Na primeira cadeira, quantas pessoas poderiam sentar? Bom, eu tenho 12 mulheres e 8 homens. Então, na primeira cadeira, poderia sentar qualquer uma das 20 pessoas. Né? Não tem nenhuma restrição. E agora na segunda cadeira? Bom, na primeira cadeira poderiam 20 pessoas, na segunda cadeira poderiam 20 pessoas também. É errado. Por quê? Porque na primeira cadeira já tem alguém sentado. Já escolhemos uma pessoa pro trio. Não podemos escolher ela de novo, porque como eu vou fazer uma dupla eu e eu mesmo? Não tem como. Da mesma maneira que não tem como eu fazer um trio comigo, eu e eu mesmo. Sabe? Não faz sentido. Então, para a segunda posição, eu vou ter que escolher qualquer um que não seja a primeira pessoa que eu escolhi. Ou seja, na primeira opção eu tinha 20 opções de escolha. Agora, na segunda posição, eu tenho 19 opções de escolha. E seguindo a mesma lógica, na terceira opção, pode ser qualquer uma das 18 pessoas, porque eu tô tirando duas pessoas, que é uma que tá sentada aqui e a outra que tá sentada aqui. Ou uma que eu já escolhi pro trio e a outra que eu já escolhi pro trio também. Ah, mas quem que são? Não me importa. O que me importa é que eu escolhi uma pessoa, uma segunda pessoa e agora uma terceira pessoa. Então, o total, né, todos os casos é 20 vezes 19 vezes 18. Só que como a gente está falando de trio, se eu tiver Ana, Beto e Carla, tiver Carla, Beto e Ana, eu não estou falando do mesmo trio, estou falando do mesmo trio. Mas se eu fizer dessa forma, eu vou estar contando mais de uma vez o mesmo trio. Mas quantas vezes eu vou estar contando o mesmo trio? Vamos fazer os tracinhos. Bom, com 3 pessoas no trio, a primeira posição pode ser qualquer uma dos 3. Na segunda posição, pode ser qualquer um que não seja o primeiro.
E na última posição é o que sobrou. Então eu estou falando de um total de 6 repetições para cada um. Então, o número de casos total é isso aqui, dividido por 6. Beleza? Então, posso até apagar aqui todos os trios. Eu tenho 20 vezes 19 vezes 18 dividido por 6. E agora para as mulheres, como é que vai funcionar? Bom, a gente vai fazer o mesmo esquema, só que atualizando o número, porque agora não são mais 20 pessoas, são 12 mulheres. Então a primeira mulher do trio, quem que pode ser? Qualquer uma das 12. E a segunda mulher do trio? Qualquer uma das 11, porque eu tô tirando a primeira mulher que já foi escolhida. Quem que foi escolhida? Sei lá, mas uma pessoa certamente foi. E ela não pode estar ocupando 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, né? Qualquer uma das 10 que não seja nem a primeira nem a segunda. Então agora, no caso das mulheres, os casos que eu quero, vão ser 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 6. Porque vai ter aquele esquema do mesmo trio, né? Se tiver Ana, Bianca e Carla, é a mesma coisa que Carla, Bianca e Ana. Então, mesmo esquema, a gente divide por 6 para remover as duplicatas. Então a gente tem 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 6. E aí é só efetuar a divisão. Vocês podem multiplicar tudo e dividir tudo. Eu gosto de ir cortando e eu vou ir cortando aqui e explicando com vocês. Vamos lá. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 6, né? Então eu posso reescrever 12 como 2 vezes 6. E aí, como eu tenho 6 em cima e 6 embaixo, eu posso cortar essa galerinha aqui. E agora o que eu tenho? Eu tenho 11 vezes 10 vezes 2. Simplifiquei. Dividido por. Aqui embaixo a gente pode cortar também. A gente tem 18 e 18 é 3 vezes 6. Então eu posso cortar agora o 6 com 6. E aí eu tenho 20 vezes 19 vezes 3. O 20, ele nada mais é que 2 vezes 10. Você escreveu 20 como 2 vezes 10. E aí eu vou cortar o 10 com 10. E olha só, eu posso cortar o 2 com 2 também. Então o que me resta aqui? O que me resta é 11 dividido por 19 vezes 3. 19 vezes 3, que é 9, 18, 27, beleza? 57. 11 dividido por 57. Será que a nossa resposta está em fração? Não tá, tá em porcentagem. Então vou ter que dividir esse 11 por 57. Vamos lá então. 11 dividido por 57. Não dá, então coloco um zero, ponho aqui, ponho um zero aqui. 57 vezes 2 dá 114, não dá, então vai ter que ser uma vez só. Menos, assim. Aí vai dar 53. Aí eu adiciono um zero, e aí vai dar 9. 9 vezes 7, 63. Uia! Tô me adaptando às tecnologias ainda, galera. 3, 6 aqui. 9 vezes 5, 45, mais 6, 51. 13, 17. Põe um zero aqui. E, bom, continuaria, mas eu já tenho o mais importante, que é 0,19. 0,19 vezes 100 vai dar 19. A gente tem essa resposta? Temos essa resposta. Letra B. B de Brasil. Beleza, galera? Só para confirmar para vocês aqui, 11 dividido por 57 vai dar, deixa eu ver, deixa eu abrir o OBS aqui para vocês, ver se está funcionando. Aí, ó, 0,1929, papapá. Se eu multiplicar por 100, vai dar os 19%, 19,29%, que é a resposta final dessa questão. Então, galera, resumo da questão.
eu identificar que era uma questão de probabilidade, e se eu estou falando de probabilidade, são os casos que eu quero dividido por todos os números de casos. Sabendo disso, eu tenho que calcular todos os casos. Então eu tinha que levar em consideração que podia ser homens ou mulheres. Então 20 vezes 19 vezes 8. Da mesma maneira que os casos que eu quero eram só mulheres. Então tinha que ser 12 vezes 11 vezes 10. Para ambos os casos, a gente estaria contando 6 vezes cada trio. Então a gente teria que descontar. Como eu estaria descontando, dividindo por 6 nos dois casos, se eu esquecesse desse passo, até não teria problema nessa situação específica. Mas é sempre bom lembrar quando eu estiver falando de dupla, de trio, que a ordem, né, não vai importar que vai ser o mesmo trio, beleza? Então, fazia a divisão ali, poderiam ter multiplicado tudo e dividido? Poderiam, eu resolvi fazer cortando, e vocês chegariam na resposta final, 19%. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida, mandem no grupo, que eu tô sempre ali, disposto, online, respondendo vocês. Então, até mais. Valeu!